Olá pessoal, eu sou a Nathalie e sejam bem-vindos a mais um Fanatic. Quem acompanha a série de TV sabe como é triste esperar o retorno de uma série que entrou em hiato. É sempre aquela situação, o último episódio terminou com aquele baita gancho e você já tá se contorcendo de tanta curiosidade pra saber o que aconteceu. É exatamente assim que eu tô me sentindo essa semana com o retorno da segunda parte da quinta temporada de Once Upon a Time, que vai ao ar no próximo domingo e também é o 100º episódio da série. Nesse retorno de Once Upon a Time a gente vai ter uma nova aventura, como sempre, mas eu não vou falar por aqui porque eu não quero estragar pra ninguém que esteja acompanhando e não chegou nessa parte ainda. Mas, como eu não poderia deixar o Once Upon a Time de lado, eu resolvi falar sobre um assunto que já tava me cutucando fazia um tempo. Eu acompanho o Once Upon a Time desde a primeira temporada, e eu lembro que quando eu comecei a falar pras pessoas que eu assistia a série, sobre o que era, muitos começaram a me falar que parecia muito com HQ Fábulas, e que se eu tinha gostado dessa série, eu provavelmente iria gostar da HQ, o que é super legal, eu adoro indicações. Mas eu também ouvi vários comentários do tipo, Once Upon a Time era o Fábulas que deu errado. Nossa, você assiste Once Upon a Time, vai ler Fábulas que é muito melhor. Eu concordo com essa afirmação? Não. Eu acho que Once Upon a Time seja melhor que Fábulas, então? Também não. Depois de muito enrolar, eu finalmente peguei as HQs de Fábulas pra ler. Rapidamente percebi que não tem como comparar a série com a HQ, porque elas não foram feitas pra serem comparadas, mesmo elas tendo uma mesma temática. Eu notei 3 principais fatores que pra mim diferenciam muito Once Upon a Time de Fábulas e que deixa bem claro que você não precisa odiar um para gostar do outro. Você só tem que encontrar o que se encaixa melhor no seu perfil. Então, pra começar, eu vou falar um pouco sobre a série, sobre a HQ, pra quem não é familiarizado ainda. Começando por Once Upon a Time, ela é uma série de TV de 2011 da dupla de criadores Adam Horowitz e Edward Kitsis, que são os mesmos criadores de Lost, e tá atualmente na sua 5ª temporada. Ela conta a história dos personagens de contos de fadas. Eles existem de verdade e eles moram num lugar que chamam Floresta Encantada. Mas por uma maldição da bruxa má, eles são jogados no mundo real, no nosso mundo, que eles conhecem como uma terra sem magia. E eles vão parar na cidade de Storybrooke, que foi criada pela Rainha Má, para que ninguém tivesse acesso a ela. Welcome to Storybrooke. Pra piorar essa maldição, eles também não lembram quem eles são, lá da Floresta Encantada, e o tempo não passa, e eles não sabem disso, eles pensam que estão vivendo uma vida normal. A única forma de quebrar essa maldição é se a filha do Príncipe Encantado com a Branca de Neve, que cresceu no mundo real, aceite que ela faz parte desse universo mágico para ajudar eles. A série trabalha muito com flashbacks de quando eles moravam na Floresta Encantada, pra gente entender um pouco mais por que essa maldição foi criada pela bruxa má, e também sobre a origem dos personagens, e várias histórias do passado deles, que ajudam a gente a compreender coisas que estão acontecendo no presente. Essa é a sinopse da primeira temporada. Ao longo dos anos, muitas coisas acontecem, vários personagens novos aparecem. É bem legal, eles exploram muito todo esse universo de contos de fadas, chegando até no Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas e por aí vai. Já Fábulas é uma história em quadrinhos escrita pelo Bill Willingham e com ilustrações lideradas pelo Mark Buckingham. Publicada pela DC Comics através do selo Vertigo desde 2002, Fábulas acabou em julho de 2015, na edição de número 150, e ganhou muitos prêmios ao longo desses anos. Em Fábulas, os personagens de contos de fadas vivem num lugar que eles chamam de Terra Natal, até eles serem expulsos por um personagem que a gente só conhece pelo nome de O Adversário. Com isso, eles viajam até o nosso mundo real, pra se reestruturar em Nova York. E lá eles formam uma comunidade, que eles chamam de Cidade das Fábulas, onde todos os personagens vivem. Menos os personagens que são animais, tipo os 3 porquinhos, por exemplo, eles moram na fazenda, que fica distante da civilização, para que os mundanos, que somos nós, humanos normais, a gente não perceba que os contos de fadas estão no nosso mundo. A história segue de perto principalmente a personagem da Branca de Neve, que se tornou a responsável pela comunidade das fábulas. E a gente parte de um ponto em que já faz séculos que eles moram em Nova York, sempre escondendo dos mundanos as suas naturezas mágicas verdadeiras. As características dos personagens são bem diferentes daquelas que a gente conhece pelos filmes da Disney. A história é muito mais densa e mais adulta. O primeiro ponto de diferenciação que eu acredito que exista entre Once Upon a Time e Fábulas é o público-alvo.
O selo Vertigo, no qual Fábulas era publicado pela DC Comics, foi criado pela DC justamente para eles conseguirem publicar histórias mais adultas. Então realmente não é o tipo de história que você vai ler para uma criança. Tem violência, tem sexo, tem sangue e por aí vai. Enquanto isso, Once Upon a Time é transmitida pela emissora ABC, que pertence a quem? A The Walt Disney Company. Com isso, você já deve perceber que a ABC não é uma HBO da vida que vai ter histórias com imagens fortes e explícitas. Tem alguns tiros, tem um sangue aqui, outro ali, mas nada que se compare a Fábulas. É uma história muito mais leve e bem mais adequada para todo tipo de público. O segundo ponto é o estilo da narrativa. Enquanto Once Upon a Time é uma história bem clássica de bem contra o mal, em que o bem geralmente vai ganhar, os personagens são... você percebe realmente quem é vilão e quem é mocinho, eles são bem separados, bem a cara de filme da Disney mesmo. Fábulas já é totalmente o oposto, os personagens são muito mais ambíguos e muito mais cinzas. Às vezes você fica um pouco confuso, assim, de quem é do bem, quem é do mal, quem tá certo, quem tá errado. Todos os personagens têm uma bagagem muito grande e toda a atmosfera, assim, da história é muito mais densa. O terceiro e último ponto de diferenciação é a mídia. Pode parecer besteira, mas a mídia de reprodução que uma história está sendo contada pode influenciar bastante na absorção daquela trama, no desenvolvimento de personagens, na forma geral em que a história vai se desenvolver. E isso pode influenciar o público também, como ele vai ver e absorver aquilo. Assistir um filme é diferente de assistir uma série, assim como ler um livro é diferente de ler um quadrinho ou ouvir um audiolivro. Para cada mídia, a gente tem uma experiência diferente e uma preferência também. Todo mundo tem o direito de gostar mais de uma mídia do que a outra e se sentir mais confortável assistindo ou lendo uma coisa ou outra. Resumindo tudo isso, Once Upon a Time e Fábulas compartilham uma mesma temática, mas são histórias completamente diferentes. Ninguém precisa se sentir culpado por gostar de um e não gostar do outro, ou gostar dos dois, ou não gostar de nenhum se você odeia contos de fadas. O importante mesmo é a gente respeitar que o mundo é bem grande e tem espaço para todo tipo de história para que todo mundo possa se entreter com o que gostar mais. Se você quer conhecer o Once Upon a Time, tem as 4 primeiras temporadas, se eu não me engano, na Netflix. E você pode adquirir os volumes de Fábulas através da Panini, que é a editora que publica aqui no Brasil. Bom, é isso por hoje, pessoal. Se você também acompanha Once Upon a Time e tá ansioso para o retorno da 5ª temporada, como eu, deixa aqui nos comentários. E se você leu Fábulas também, deixa sua opinião aqui, o que você achou sobre a HQ. A gente se vê semana que vem e não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. E curte a página no Facebook, facebook.com/natfanatic, para ficar por dentro das novidades. Um beijo e